Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conosco, meu caro ouvinte, nessa proposta incessante de mantermos a permanência, o contato com o Evangelho de Jesus, porque são recursos libertadores de todo mal, são fontes inesgotáveis de amor que transbordam as nossas mentes, almas e corações, fortalecendo-nos para o bem, para a qualificação do nosso livre-arbítrio. E a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo na Terra, enviado por Jesus, é sempre a nossa consulta básica, relacionando então o Pentateuco kardeciano com as passagens dos ensinamentos de Jesus. E para nos ajudar nesse mecanismo educativo e pedagógico, nós utilizamos a obra que você está acompanhando conosco, e já sabe, Nas Pegadas do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Evolucionismo. Esse título, meu caro ouvinte, refere-se ao processo evolutivo, à evolução espiritual, a qual todos nós estamos destinados a realizar através do amadurecimento, através do desenvolvimento intelectual e moral, pelo conhecimento dos valores do bem e pela mudança de caráter na reforma íntima, através do conhecimento de si mesmo, que é oposição direta à proposta humana, da religião humana, que acredita no criacionismo, que é aquela ideia de que o homem foi criado diretamente por Deus e não tem um mecanismo evolutivo para alcançar as diversas condições naturais do processo de crescimento e progresso espiritual. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo que aquilo que vemos não começou a ser tal como se nos apresenta na atualidade. Esta asserção é verdadeira, já considerada no plano da vida, já considerada no plano inanimado. Então aqui ele se refere ao plano da vida, ao plano dos encarnados, a união do espírito com a matéria. E o plano inanimado é uma forma que ele utilizou para demonstrar o mundo espiritual. Então, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, nós temos o mecanismo natural da evolução em todos os aspectos. O que vemos hoje é o resultado da construção, desenvolvimento e evolução de diversos aspectos até chegar ao que hoje conhecemos e vemos. Então ele tira um exemplo, a imprensa moderna, com suas marinones rotativas. Marinones, meu caro ouvinte, refere-se à gestão de anúncios. Em nada se parece com a de Gutenberg. Ele se refere a Johannes Gutenberg, que nasceu em 1396 e desencarnou em 1468. Foi um inventor da imprensa. Ele foi alemão. O primeiro a usar a prensa e os tipos móveis de metal. Inventos que revolucionaram a técnica de impressão e o tornaram tão importante. Então, se na época de Pedro de Camargo, início do século XX, a imprensa já havia evoluído, que dirá hoje com a internet, não é, meu caro ouvinte? Tudo muito rápido, tudo pode ser impresso hoje com uma impressora, tirando as ideias, textos completos de um computador. Esta, ao lado daquela,
ou seja, a nova concepção de impressão das notícias, comparadas com a antiga, ele compara com uma péssima caricatura. Outro tanto podemos dizer dos barcos a vapor, das locomotivas, dos veículos, das máquinas destinadas às indústrias e à lavoura, e de todo maquinismo em geral. Hoje nós temos, meu caro ouvinte, até mesmo cirurgias computadorizadas, realizadas por robôs. Temos satélites, temos aviões super a jato, temos desenvolvimentos do maquinismo tecnológico superando tudo que conhecíamos do passado. E esses maquinismos engenhosos, cuja perfeição acertadamente admiramos, representa o resultado de milhares de alterações e aperfeiçoamentos que se lhes foram introduzindo à medida que suas falhas e senões eram descobertos. E da primitiva imprensa não existe mais que a ideia. Assim sucede com o barco a vapor de Fulton, que comparado com os barcos modernos, não passa de uma jangada perigosa e disforme. E aqui nós até poderíamos acrescentar o pensamento do cientista físico Isaac Newton, que afirmou que só pôde ver além porque subiu em ombros de gigantes, mostrando a evolução dos conhecimentos, dos dados, de tudo que se concebe no campo da ciência e da física. A ideia irrompe no cérebro de um, através da inspiração. A obra perfeita é a resultante do concurso e da cooperação de muitos, através de gerações. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, um trecho do capítulo intitulado A Morte Espiritual. Allan Kardec escreve: no ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual. Todas, sem exceção, passam ao estado de latência. A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las mediante o exercício, mas nem todas se podem desenvolver simultaneamente, porque o exercício de uma poderia prejudicar o de outra, ao passo que por meio do desenvolvimento sucessivo, umas se firmam nas outras. Convém, pois, que algumas fiquem em repouso, enquanto outras aumentam. Esta é a razão porque, na sua nova existência, pode o espírito apresentar-se sob aspecto muito diferente, sobretudo se pouco adiantado for do que tinha na existência precedente. Numa faculdade musical, por exemplo, será mais ativa. Ele conceberá, perceberá e, portanto, fará tudo o que for necessário ao desenvolvimento dessa faculdade. Noutra existência, tocará a vez a pintura, as ciências exatas, a poesia, etc. Enquanto estas novas faculdades se exercitarem, a da música estará latente, mas conservando o progresso que realizou. Resulta daí que quem foi artista numa existência poderá ser um sábio, um homem de estado ou um estrategista noutra, sendo nulo o ponto de vista artístico e reciprocamente. O estado latente das faculdades na reencarnação explica o esquecimento das existências precedentes, enquanto que, por ocasião da morte, achando-se as faculdades em estado de sono pouco durável, a lembrança da vida que acaba de transcorrer é completa. Ao despertar, o espírito na vida espiritual.
as faculdades que se manifestam estão naturalmente em relação com a posição que o espírito tem de ocupar no mundo e com as provas que haja escolhido. Entretanto, acontece muitas vezes que os preconceitos sociais o desloquem, o que faz que certas pessoas estejam intelectual e moralmente acima ou abaixo da posição que ocupam. Esse deslocamento, pelos entraves que acarreta, faz parte das provas. Cessará com o progresso. Numa ordem social avançada, tudo se regula de acordo com a lógica das leis naturais, e aquele que apenas tiver aptidão para fabricar sapatos não será, por direito de nascimento, chamado a governar os povos. Então, meu caro ouvinte, assim procede o caminhar para o progresso da evolução de cada um de nós. Estamos sempre aperfeiçoando recursos, adquirindo hábitos e aptidões, ora num campo, ora no outro, ora no campo intelectual, ora na moral, e vamos fazendo parte desse grande engendramento da evolução humana. E Pedro de Camargo continua: as ciências, as artes, em suas várias modalidades, a política, a religião e todas as demais manifestações da atividade e do pensamento humano têm sofrido através de todos os tempos a influência benfazeja e incoercível da evolução. Passando para o plano da vida, verificamos precisamente o mesmo fenômeno. A analogia é perfeita. Os animais da mesma família dissemelham-se no decorrer dos séculos. Há certas espécies consideradas como desaparecidas, tal a transformação nas mesmas operada. A humanidade de hoje difere da humanidade de outrora. Todos os seres da monera ao homem. Monera, meu caro ouvinte, é um ser unicelular primitivo, comparado ao homem que tem o seu desenvolvimento em todos os sentidos na questão orgânica. Representam estados de evolução. São obras inacabadas. Essa assertiva de Pedro de Camargo é muito interessante, porque mostra que todos nós somos seres que podemos mudar. Somos seres conversíveis, meu caro ouvinte. Então, como obras inacabadas que vêm sofrendo modificações, que se vêm aperfeiçoando sob essas diferentes e múltiplas formas, assumidas no incomensurável cenário da vida. Vamos continuar estudando o capítulo Evolucionismo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco de nosso programa de hoje, em que permanecemos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo Evolucionismo, onde Pedro de Camargo está nos apresentando a visão clara dos horizontes amplos de aquisição de recursos intelectuais e morais através de diversas gerações, sugerindo o apoio natural da reencarnação, que é uma lei em que o espírito ele é um só, tem a mesma condição em termos de individualidade, e para cada nova existência reveste-se de uma nova personalidade, um novo corpo físico de carne. Então o espírito é o indivíduo
E o corpo físico é a personalidade. E através de inúmeras reencarnações, nós já tivemos também, meu caro ouvinte, inúmeras personalidades, acumulando hábitos, crescendo em diversos sentidos, comprometendo-se em outros, e estamos aqui para a retificação, para o recurso natural pedagógico do amor de Deus, auxiliando-nos ao crescimento espiritual, desenvolvimento da maturidade de espírito, portanto, a evolução. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Ainda da obra Obras Póstumas de Allan Kardec, o capítulo que fala das 5 alternativas da humanidade, o parágrafo 5º, a doutrina espírita. O princípio inteligente independe da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que durante ela se reveste de um envoltório material, de que se despe por ocasião da morte. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho a que é submetido, pelas suas próprias necessidades, e adquire conhecimentos práticos especiais, sendo insuficiente uma só existência corporal para que adquira todas as perfeições. Retoma o corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias, e de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando no mundo alcança tudo que aí pôde obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, cada vez menos materiais, e assim por diante, até a perfeição de que é suscetível a criatura. O estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento moral deles. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Então é assim, meu caro ouvinte, ninguém é totalmente mal e o mal não é para sempre. Todos nós podemos fazer um recomeço dos nossos destinos e buscar o caminho do bem pela renovação espiritual com Jesus, aproximando-se de Deus e da felicidade legítima, que são esses mundos cada vez menos materiais. E Pedro de Camargo continua dizendo: no princípio, isto é, antes da enunciação, tudo era o Verbo, e o Verbo está sempre com Deus. Só depois do maravilhoso Fiat, ele se refere ao Fiat Lux, que em latim significa faça-se a luz. A vida se manifesta através da forma. Uma vez iniciada na infinita escala dos seres, ela segue seu curso, evolvendo sempre do infinitamente pequeno para o infinitamente grande.
É assim que entre o verme e o homem, como entre o grão de pó e a estrela, existem afinidades. A essência é tudo, a forma é nada. A morte desorganiza esta, ou seja, a forma, mas é inócua aquela, ou seja, não interfere. Transmigrando de forma em forma, a essência avança, intimorata e imponente, transpondo barreiras e vingando abismos. A imprensa de Gutenberg, em sua forma primitiva, passou como passam as sombras, mas a ideia que deu aso àquela obra rude e tosca vive hoje nas Marinones, mais uma vez se refere ao pronunciamento das notícias, e viverá amanhã sob outros moldes ainda mais aperfeiçoados. Da mesma sorte, o homem de outrora vive no homem de hoje e viverá eternamente nos tabernáculos eternos como anjo e como Deus. Anjo aqui ele se refere ao espírito puro e Deus com letra minúscula ao potencial que todos temos da imagem e semelhança do Criador. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. O capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Pergunta 114. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos mensageiros celestes sob a égide do Cristo. São os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Para a frente e para o alto, tal é o dístico inscrito em cada átomo do universo. Dístico, meu caro ouvinte, é uma sentença escrita em 2 versos. Deste acerto consagrado já pela ciência oficial, decorrem 2 postulados, Elucidando os quais o verso. astros de primeira grandeza refulgem na constelação da fé espírita: evolução e reencarnação. A doutrina das existências sucessivas é um fato que se impõe. Sem ela, como explicar os fenômenos da evolução, que evolve a matéria? O barco de Fulton, abandonado a si mesmo, transformar-se-ia acaso nos transatlânticos odiernos? Assim como as ideias de Fulton e de Gutenberg transmigraram, levando consigo de geração em geração o resultado de melhoramentos acumulados, assim também é o princípio imortal, que anima a matéria, transmigra a seu turno, levando consigo, numa ascensão contínua, pela senda da eternidade, os aperfeiçoamentos e progressos conquistados. A reencarnação, postulado espírita, é a palingenesia de Pitágoras, é a ressurreição dos judeus expurgada de certos erros. Negá-la é negar a evolução, é negar o senso da vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem,
nem para onde vai, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Nascer de novo, meu caro ouvinte, da água e do Espírito, é a união do Espírito com o corpo, a reencarnação. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.